Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à cerimônia de posse do novo presidente, diretoria e conselho fiscal da ACIVA, Associação Comercial e Industrial de Valença, eleitos em 17 de novembro de 2022 para o triênio 2023 a 2025. Agora que todos estão acomodados, solicitamos gentilmente que mantenham seus smartphones no modo silencioso durante a cerimônia. Desde já, o nosso muito obrigado. A ACIVA, hoje com 315 associados, é uma entidade de classe com 85 anos, que serão comemorados no próximo dia 5 de julho e tem por missão promover, desenvolver e defender a classe empresarial, representando os interesses de seus associados, promovendo ações que gerem desenvolvimento econômico e integração entre os mesmos, prestando serviços com credibilidade e excelência, voltados para a satisfação e fortalecimento da classe empresarial. Convidamos para compor a mesa solene o senhor Leandro Raider dos Santos, presidente eleito da ACIVA para o período 2023 a 2025. Representando o excelentíssimo prefeito municipal, convidamos o vice-prefeito Hélio Lemos Suzano Júnior. Convidamos o senhor José Reinaldo Alves Bastos, vereador Naldo, presidente da Câmara de Vereadores. Convidamos o presidente da ACIVA no período de 2020 a 2022, Luiz Henrique Miranda Magalhães. Convidamos também a diretoria para compor a mesa solene, a vice-presidente Solange Maria Fagundes de Souza Carvalho. O secretário Davi Nogueira de Santana. O tesoureiro Paulo Fernando de Oliveira. A primeira diretora de Assuntos Corporativos, Taniele de Souza Vaz Tabet de Almeida. O segundo diretor de Assuntos Corporativos, Alexandre Barroso Barreto. E já compondo a mesa, o terceiro diretor de Assuntos Corporativos, Luiz Henrique Miranda Magalhães. Gostaríamos de agradecer a presença de todos os associados e representantes dos poderes executivo, legislativo, judiciário, entidades de classe e representantes da imprensa. Nesse momento, convidamos a todos a prestarmos justas homenagens à pátria ao som do hino nacional.
Podem se acomodar. Gostaríamos de registrar a presença do senhor Marco Antônio Gonçalves, do Sicomércio, Sindicato do Comércio Varejista de Valença, do senhor Gilberto Wilson Lima Monteiro, da Casa Léa Pentanha, do senhor Gustavo Abruzini de Barros, da Academia Valenciana de Letras, do senhor Everton Guimarães Matos, da FAETEC, do senhor José Reinaldo Alves Bastos, da Câmara Municipal de Valença, do magnífico reitor do Unifaá, José Rogério Moura de Almeida Neto, do sargento Carneiro, representando o capitão Paulo Vitor, comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar, do senhor Miguel Augusto Pellegrini, ex-presidente, da senhora Janaína da Cruz Avelar Silveira, gerente PJ da Caixa, da Camila Lopes, gerente-geral do Sicobi, do professor Douglas Machado Silva, pró-reitor de graduação do Unifaá, da secretária de administração Denise Souza, do vereador Bernardo Machado, do vereador David Nogueira, e nesse momento convidamos para fazer uso da palavra o presidente da CIVA no período de 2020 a 2022, Luiz Henrique Miranda Magalhães. Boa noite a todos. Eu acho que nenhuma palavra poderia ser mais propícia para o momento do que a palavra gratidão, né? Eu li o livro, né, que conta a história aqui da Associação Comercial, do nosso jornalista, não estou vendo aqui, do Gustavo, e é interessante que vários presidentes citaram como foi um aprendizado para todos eles esse período que eles passaram como presidente da Associação Comercial. Vejo aqui o seu Miguel, né? O seu Miguel que também foi presidente aqui da nossa associação. E comigo não foi diferente. Vocês não têm ideia de como eu aprendi ao longo desses 3 anos, como eu sou grato à associação por ter me proporcionado esse momento único na minha vida. E não poderia deixar de agradecer aquelas pessoas que estiveram sempre ao meu lado, que proporcionaram tudo que nós conquistamos, que nós fizemos ao longo desses 3 anos. Eu vi de um amigo aqui presente que não existe mais uma bala de prata, não existe mais o salvador da pátria, você não constrói mais nada sozinho, você precisa de ter uma equipe, você precisa de ter boas pessoas ao seu lado. E, nesse momento, eu agradeço muito a minha diretoria que esteve ao meu lado, estou vendo o Marcelo ali, e o restante está todo aqui nessa mesa, né? Desde o nosso presidente agora, Leandro, a Solange, essa pessoa maravilhosa também, que a gente conversava quase que diariamente sobre assuntos da associação, Taniele, Paulo Fernando e o Alexandre. Pessoas que nos ajudaram, debateram e proporcionaram esses 3 anos que nós tivemos à frente da associação, conquistas, não só para a associação comercial, mas eu digo também conquistas para a nossa cidade. Agradeço também ao Conselho, que sempre confiou no nosso trabalho, sempre aprovou o nosso trabalho. Sou muito grato a todos eles que fizeram parte desse período comigo. Trouxe aqui uma breve apresentação, que o meu amigo Leonardo Pansardi, falando nisso, antes de falar dessa apresentação, eu tenho que agradecer também a nossa equipe aqui de trabalho, né? Vou começar pela Amanda, que é a nossa novata aqui na associação, a Michele, o Guto, o Lucas que está lá,
ao Leonardo, grande amigo, está aqui na associação conosco. E, por fim, gente, não preciso nem de apresentar muito, né? A Naomi. Quem é a associação? A Michele, eu falei, Michele. E quem é a Naomi? A Naomi é a associação comercial, né? Brincadeira. A Naomi é uma pessoa magnífica que eu tive o prazer de conviver mais, né, durante esses 3 anos que eu fui presidente. Admiro muito a pessoa da Naomi. Naomi, você é maravilhosa. Muito obrigado por todo esse período comigo. Tá? Léo, essa apresentação, você faz parte dela, toda a equipe, toda a diretoria. Vou passar para vocês, gente, 2020, 21 e 22. Tem ali algumas coisas que aconteceram nesse período, né? Nós iniciamos no dia, Naomi, me corrige, dia 16 de janeiro de 2020, se não me engano, cheio de planos, cheio de metas para... Opa, ih, Léo, já fiz besteira aqui, hein, Léo? Eu falei que esse negócio não ia dar certo. Mas vamos lá, comecei então, não vou citar ali quem eu sou não, você já me conhece, tem a livraria, mas as outras coisas aqui, mas eu acho que isso não vem muito ao caso, né? A gente começou com muita vontade, realmente, de proporcionar o melhor para o nosso associado. Esse era o nosso objetivo nas primeiras reuniões ali em janeiro de 2020, início ali de fevereiro. E um dos desafios que eu recebi foi... Sabe que foi certo agora, Léo? Eu pulei. Tá certo? Um dos desafios logo do início, né, era promover algo mais para as mulheres, porque a gente entrou em janeiro e logo em março era o Dia da Mulher. E aí nós pensamos que um dia só estava muito pouco para as mulheres. E aí nós pensamos em mudar e a gente veio com a ideia de um mês para as mulheres. E não só com uma festa, mas que a gente pudesse também contribuir para o enriquecimento delas como empresárias também. E assim foi feito. A gente iniciou esse trabalho, estou vendo lá a Leda do Sebrae, em parceria com o Sebrae. Foi muito bacana. A gente começou ali nas primeiras semanas, estava indo bem, né, Solange? Só que no dia 17... esse detalhe também eu pedi para registrar, porque eu acho que foi algo muito importante para a história da associação. Até esse momento, a Unifaá não era uma associada da associação comercial. E 2 ex-presidentes, o Sebastião e o Wellington, brincavam assim, será que você vai conseguir trazer a Unifaá? E não foi muito demorado, não. Em menos de um mês, o presidente, vou falar Cacalo, né? O Cacalo aceitou, veio conhecer a nossa sede, e a Unifaá se tornou, naquele momento, associada da Associação Comercial. Era algo simbólico, mas para a cidade era algo muito representativo, porque, naquele momento, 2 instituições importantes para a cidade, a Associação Comercial, com esse lado empresarial, do comércio, e a Unifaá, essa potência no ensino, essa potência que tanto nos ajuda, desde na área de saúde, na nossa cidade, estavam começando a caminhar juntos. Ali foi o embrião, inclusive, do movimento Valença 2030. Então, esse momento a gente destacou porque considerou algo muito importante. Mas aí veio a pandemia. E aí tudo mudou na minha vida, a Bianca sabe bem disso. Dia 17 de março, eu recebo uma ligação lá da prefeitura que eu tinha que ir uma reunião, e aí já era a reunião que eu cheguei com a notícia que o comércio tinha que fechar, se a gente tinha alguma saída, eu acho que o Marco também estava nessa reunião lá, a gente sem saber o que fazer, como explicar para um comerciante, para um empresário, né, de outros negócios, que ele teria que ficar 15 dias com o comércio fechado. Esse era o discurso inicial no Brasil inteiro, não só em Valença. E aí eu falei, caramba, assumi a associação já com essa missão, mas Deus sabe o que faz, né? E assim foi, a gente começou a trabalhar, a pensar o que fazer, e foi muito difícil, porque não foram 15 dias. E logo depois era Páscoa, e pessoas me ligando, me procurando, Luiz Henrique, eu estou com estoque de chocolate já lotado, é Páscoa, não tem como devolver, eu preciso abrir minha loja. Era supermercados pressionando, pressão de tudo quanto é lado, e as redes sociais martelando, que a rede social é cruel. Em maio, eu me recordo, acho que foi em maio, o Gustavo pode até depois verificar isso aí, se não me engano, saiu uma matéria no jornal local, de uma reunião na prefeitura, que a gente propunha, não abrir imediatamente o comércio. A nossa ideia era pensar como reabrir o comércio, porque estava fechado, mas ninguém pensava, não vai ter um protocolo, qual vai ser o protocolo? Eu me recordo que nas reuniões eu falava sempre assim, gente, vamos
tentar avançar nisso, vamos tentar já pensar como que a gente vai reabrir, vai esperar o dia de reabrir para aí sim pensar se vai ter que ter álcool gel, qual distanciamento, vamos tentar antecipar isso para a gente já estar preparado. Mas, enfim, foi tudo muito difícil, foi um desgaste enorme emocionalmente. Vocês não sabem o que eu sentia quando eu chegava em casa, minha esposa mostrava para o celular, aqui, ó, a professora tal está falando que o presidente da Silva é um assassino, que ele está querendo a reabertura do comércio. As pessoas são muito duras, castigam demais quem está do outro lado, sem pensar que ali do outro lado tem um ser humano também. Então, toda a diretoria, mas eu sofri muito também isso, porque eu defendia uma reabertura consciente, mas, ao mesmo tempo, eu pedia a Deus que me iluminasse, que eu estivesse fazendo o caminho correto, porque é muito difícil, quando você trata de saúde, você pedir alguma coisa, porque eu não tenho conhecimento técnico que um médico tem, que as grandes pessoas da área, era algo muito novo, e eu tinha que estar ali defendendo uma classe, um marco, junto com a gente lá, a gente defendendo, sem saber o que era o certo realmente. E aí, como todo mundo sabe, não foi 15 dias, não foi um mês, foi muito mais que isso. E aí, essa minha diretoria, que é brilhante, a gente começou, bom, temos que fazer alguma coisa. E aí eu me recordo que o Alexandre mesmo, numa reunião, falou, vamos trazer logo o Bottini, que é um cara que dá um impacto de uma vez, vamos trabalhar com os comerciantes, que eles precisam buscar urgente novas formas de vender. A live foi algo que surgiu de imediato, e nós começamos a fazer esse trabalho com os comerciantes, da importância deles começarem a buscar novas formas de vender, ou com live, ou de porta em porta. A gente precisava, porque era muito triste, você fala assim, cara, eu estou quebrando, eu não vou conseguir, não consigo pagar meu aluguel, tem funcionários, enfim. A gente tinha que buscar ideias para levar para o comerciante. E esse trabalho nosso, nesse momento, foi muito importante, foi muito bacana. Olha lá, Michele, você está aí, ó, você está lá na imagem também, Michele foi uma das que fez live no período. E muitos comerciantes fizeram e fazem até hoje. Então, é sinal que foi um caminho que deu certo para muitos negócios. E assim foi, teve live do musical na época do Dia dos Namorados, fizemos uma apresentação bacana também. E assim a gente foi conseguindo vencer esse primeiro desafio, que eu não imaginava que ia ser tão grande logo no início da do nosso período à frente aqui da Associação Comercial. Só que aí, quando tudo reabriu, em momento nenhum, gente, eu quero deixar aqui não estou criticando em nada, tá? O que foi feito pelo poder público, assim, era muito difícil, eu comentava, o Hélio está aqui, que era muito difícil para qualquer prefeito bater no peito e falar assim, não, vamos reabrir, porque ninguém sabia como era a situação. Então, todo mundo realmente tinha muito receio do que poderia acontecer. Então, era um momento difícil, né? E as lives, essa musical também foi muito bacana, teve uma adesão bem grande, e aí a gente foi começando a atuar. Quando a pandemia começou a permitir que o comércio fosse, pelo menos, abrindo parcialmente os locais, né, quando começou, né, com um horário reduzido, enfim, nós nos reunimos de novo, agora a gente tem que ir com força total, porque a gente já perdeu alguns meses, são 3 anos, já tinha perdido aí quase uns 6 meses aí do nosso período. E aí, algumas ações que nós fizemos, a gente entendia que a informatização da Silva era algo urgente, foi algo que a gente já conseguiu avançar nos últimos anos, tenho consciência que precisa continuar avançando, o presidente Leandro, com certeza, vai dar atenção a esse ponto. Fizemos algo muito bacana também, que foi esse debate, uma parceria da Silva, da OAB e do Cicomércio, que era para trazer mesmo ideias, né, para a população, o que os nossos, na época, candidatos a prefeito tinham para apresentar para a cidade. Fizemos aqui uma transmissão ao vivo de um debate municipal e recebemos também, ouvimos todos os candidatos a prefeito e passamos para eles nossas reivindicações, o que a gente entende que é necessário para o comércio, para as empresas da cidade. Então, foi uma atuação importante da Silva também. Quando chegou no final do ano, já era hora de colocar carro na rua, enfeitar a cidade, porque a gente precisava aquecer a economia, a gente precisava de realmente proporcionar momentos melhores para as pessoas. As pessoas estavam sofridas, não só os comerciantes, mas todo mundo, e a gente queria muito trazer um pouco de alegria. Fizemos uma campanha de Natal já com esse carro zero, logo no primeiro ano da associação. E aí já começa o projeto de avançar, tá? Não foi nós que lançamos a iluminação. Na gestão do ex-presidente Sebastião já começou a acontecer, nós avançamos, ampliamos esse trabalho, porque, aproveitar aqui só para dar uma coisa, tudo é um processo, né?
o Wellington foi muito importante, o seu Miguel foi muito importante, cada um, dentro do seu momento, foi muito importante para o desenvolvimento da associação, para essa representatividade que a associação comercial tem hoje. Maneco, enfim, todos os ex-presidentes, e o Sebastião, que foi o presidente anterior ao meu período. Já tinha começado esse projeto da iluminação e nós ampliamos, deixamos a rua ainda mais bonita, numa parceria com a Prefeitura Municipal. Logo depois, a gente começou, no início do ano, a gente já começa com essa ideia de tentar, os comerciantes reclamavam muito do processo lento, os contadores, de conseguir um alvará, e esse é um papel da associação também, tentar melhorar as condições para que o comerciante possa se estabelecer na nossa cidade, para que ele possa permanecer na nossa cidade. Então, a associação tem que contribuir de forma que o poder público possa ser um facilitador da atividade empresarial. E é isso que nós buscamos quando a gente pedia muito a implantação do regime. Sei que ainda tem coisas para avançar, mas o primeiro passo já foi dado desde aquela época. E aí vem de novo já um outro ano, com mais eventos, né, Solange, para as mulheres. Os eventos ficaram marcantes, tanto é que sempre com casa cheia. E aí, essa data também foi uma data que a gente quis marcar, que era o Dia das Mães. O Dia das Mães era um período que a gente não fazia uma atuação muito forte. E é a segunda melhor data para o comércio. Depois do Natal é o Dia das Mães. Então, a gente começou com essa ação com o objetivo de trazer uma premiação para as pessoas da cidade e, com isso, trazer retorno para o comércio também. Aí são os eventos que a gente lançou no segundo semestre. Começamos com a ideia de várias ideias, desde trazer uma decoração melhor de Natal, eventos esportivos, a gente entende que é algo muito importante para a cidade. Agora temos um presidente que é formado em educação física, isso aí deve ter um destaque maior. Feira de negócios, vocês vão ver logo à frente, palestras e workshop, né? Parceria com o Sebrae sempre acontecendo. O Sebrae é um parceiro importantíssimo para a associação, porque tem sempre algo interessante, temas interessantes, que o Sebrae faz em parceria conosco, né? Ali tem outras palestras. A Civic Câmara Municipal, Inaldo, parceria em prol da cidade. A gente fez muitas ações junto também com a Câmara Municipal. O Inaldo sempre foi muito receptivo à associação lá na Câmara. A Silvia recebe, isso aí foi outra coisa interessante também, um café da manhã com o CRC, avançando naquelas questões desde o Reginha, outras situações importantes também para o empresariado. Parceria que gera novos negócios, mês da mulher, enfim, teve uma série de coisas. Aí, ó, a mulherada bem animada nas festas. E aí, o primeiro, eu acho que, vou dizer assim, não vou dizer um gol de placa da associação, mas algo muito importante que aconteceu, que foi o lançamento do Banco de Talentos. É algo que vem acontecendo, a gente fica muito feliz de ver pessoas que saíram desse trabalho, já estão trabalhando na indústria, no comércio, que estavam fora do mercado de trabalho, se capacitaram um pouco melhor e hoje já conseguiram empregos na indústria, no comércio, nos prestadores de serviços. Enfim, estamos conseguindo contribuir não só para os jovens, mas para aquelas pessoas também. É muito triste também, sem ser o jovem, aquela pessoa, o pai de família que está desempregado há alguns anos, sem saber o que fazer. Ele vem, trabalha aqui, a gente faz um trabalho simples com ele, mas em diversos aspectos, e ele está um pouquinho melhor preparado para o mercado de trabalho. Todos são importantes que retornem para o mercado de trabalho. E aí, outra coisa que eu tenho que destacar, que eu acho que foi muito importante nesse nosso período, que foi a criação do Movimento Valença 2030. Essa união lá atrás, a CIV e FAA, foi o início, né, desse projeto. Está aqui presente o Marcos, o Guinho, que é nosso parceiro aí desde o início, e é um projeto que já vem dando resultados, e eu tenho certeza que ele vai dar muito resultado para a cidade de Valença. São pessoas que estão ali realmente com o objetivo de doar para a cidade. Isso é muito importante, a cidade ter essas pessoas a fim de colaborar. São pessoas que estão ali sem interesse próprio, realmente querendo contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Aqui tem um pouco dos resultados, tem essas apresentações, inclusive no Instagram do movimento, né? São 4 eixos, né? Então, resultados que foram alcançados da indústria, no agro, no comércio e no turismo. E a Fomenta, que foi a grande feira, né, que nós promovemos,
ela teve o segunda edição ano passado, em 2022, começou um pouco acanhado. Vale destacar que a Fomento foi um desafio no primeiro ano, porque foi o primeiro evento na região sul-fluminense, porque nós ainda vimos naquele período que não poderia acontecer evento. Nós conseguimos a autorização do município, conseguimos mostrar que a gente faria um evento diferente na nossa cidade. A gente não queria uma feira de barraquinhas, de coisas simples, assim, a gente queria realmente mostrar o que a cidade tem para o valenciano e mostrar para as pessoas de fora o que Valença produz, o que Valença tem de bom, realmente. Eu acho que o Fomenta conseguiu isso, principalmente no primeiro ano, e no segundo ano, então, foi um gol de placa, realmente, ficou sensacional. Os números estão logo ali à frente para vocês conhecerem. Alguns números, né, da feira, como eu disse, a gente partiu de 40 para 72 expositores. Vocês podem observar que tem coisa que quase dobra, ó, 400 mil para 800 mil. Visitantes, então, 2 mil para 12 mil é um ganho importantíssimo. Imagina em 2023. Se prepara aí, Leandro, que tem muita coisa pela frente. Natal brilhante. Nosso Natal está cada ano mais bonito, né, Linho? A cidade está... Realmente, Valença vem se tornando uma cidade respeitada aqui na região, como uma cidade que tem uma decoração bonita de Natal. E aí, por que a Associação Comercial começou a investir nisso? Porque a gente precisava criar nas pessoas aquele espírito natalino. Isso aquece o comércio, isso faz com que as pessoas presenteiem. Então, a gente tinha esse lado que a gente precisava motivar as pessoas. E, paralelamente, a gente contribuía com a nossa cidade mais bonita. O que poderia ser melhor? Então, eu acho que nós avançamos bastante, a cidade está muito bonita, não pode parar. Na minha opinião, a cada ano a gente precisa avançar e muito para continuar, porque as outras cidades já perceberam isso, tem um monte de gente correndo atrás, vamos partir sempre na frente. Bom, acho que acabou, né, Léo? Já falei bastante, né? Por fim, gente, agradecer a todos os nossos associados que sempre me apoiaram na rua, parabenizando pelo nosso trabalho. Sou muito grato e, mais uma vez, me sinto muito honrado em ter representado essa entidade durante 3 anos. Por fim, obrigado, Bianca, Gabi e Rafa, por as noites que eu chegava um pouco estressado e entendiam que era realmente um desafio. Natália, se preparem. Mas é algo bom que a gente faz realmente e vou continuar contribuindo também como diretor aqui, junto com a nossa equipe. Muito obrigado. Gostaríamos também de registrar a presença do secretário municipal de Assistência Social, Rafael Tavares. Senhoras e senhores, neste momento procederemos o ato de posse do senhor Leandro Raider como presidente da CIVA. Convido o Luiz Henrique Miranda Magalhães para proceder o protocolo. Só deu tempo de tomar um golinho d'água, hein? Vamos lá. Vamos, Leandro, tá na hora, hein? Gente, desculpa, eu sou assim, agora eu vou ter que ler, porque normalmente eu vou falando, vamos ver se vai sair tudo direitinho, Naomi. Se tiver errado, você corrige. Vamos lá. De acordo com as prerrogativas que me são conferidas pelo Estatuto de nossa entidade de classe, dou posse ao senhor Leandro Raider no cargo de presidente da CIVA para o período administrativo de 2023 a 2025. Nesse momento, o presidente da CIVA, Leandro Raider, procederá ao ato de posse aos senhores diretores. De acordo com as prerrogativas que me são conferidas pelo Estatuto de nossa entidade de classe, eu, Leandro Raider dos Santos, no cargo de presidente da CIVA, dou posse aos senhores diretores, selando assim o ato de posse. Convidamos um a um para virem à frente, para participarem da foto oficial e receberem os cumprimentos do presidente Leandro Raider como ato de posse. Solicitamos ao presidente que se posicione à frente da mesa para realizar esse momento.
Vamos iniciar pela diretoria. Vice-presidente Solange Maria Fagundes de Souza Carvalho. Davi Nogueira de Santana. Paulo Fernando de Oliveira. Taniele de Souza Vaz Tabet de Almeida. Alexandre Barroso Barreto. E Luiz Henrique Miranda Magalhães. Vamos à foto oficial do presidente com a diretoria para o triênio 2023 a 2025. Convidamos também para participarem da foto oficial o Conselho Fiscal Paulo Roberto Amedeu Ferreira, Rafael Silveira Leal, Leiliane Aparecida Nunes Ferreira, Levi de Ávila Filho, Eduardo de Almeida Flute Machado, Marcelo Magalhães Lago e Adriana Nogueira Consentino. Vamos a uma foto oficial também. Ok. Solicitamos que acomodem seus lugares, por gentileza. Os nossos diretores, Conselho Fiscal, presidente. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Naldo. Boa noite a todos. Quero dizer que o cerimonialista foi prudente em cumprimentar diversas autoridades presentes, e eu aproveito o ensejo para estender os cumprimentos, cumprimentando agora o presidente da CIVA, Leandro Raider, estender os cumprimentos a toda a diretoria, o Conselho Fiscal, cumprimentar aqui o vice-prefeito Hélio Suzano, meu companheiro de Câmara, Bernardo e David Nogueira, e dizer que participar desta honrada mesa me dignifica muito mais, porque eu vivo num momento muito importante na minha vida, que é presidir uma casa que completará 200 anos. Isso foi um trabalho árduo do Gustavo Abruzini, juntamente com Adriano Novaes, e um professor da Unifaa, que eu não me recordo o nome, que
apresentou a proposta de mudar a data comemorativa do município de Valença. Não poderia a Câmara estar completando 200 anos e o município 176. Nesses cumprimentos, eu não posso deixar aqui de falar do seu Miguel Pellegrini, porque foi através do seu Miguel Pellegrini, e através de um projeto de lei, que virou uma lei, que surgiu a entidade hoje Unifaar. Uma pessoa forte, resistente, lutadora, visionária, acredita no crescimento de uma cidade que precisa, de fato, crescer e ficar parecida com a Silva. Porque, tendo uma Silva forte, a gente pode dizer a todos e todas que a cidade está forte. Ter nos seus quadros de associados 315 membros e perto de completar 100 anos de existência, a gente tem que aplaudir. É uma entidade realmente que fez, construiu aqui a sua sede moderna e, segundo informações, sem pegar um centavo de empréstimo. E a gente fica honrado, porque sabe que as pessoas que estão ocupando hoje a Silva são pessoas de bem, que querem o bem da cidade, e nós temos sempre que manter essa parceria que a Câmara propôs. Ser parte de um poder significa muito para todos que desejam ser membro de um poder, seja executivo, judiciário, legislativo. O importante é fazer com que a nossa cidade não seja esquecida. Acho e tenho a certeza que Valença precisa avançar um pouco mais. A gente tem uma visão até o pé do morro. Nós precisamos passar essa visão, ir além do morro e fazer essa cidade crescer. A cidade precisa, urgentemente, que nós tenhamos uma mente fortalecida por uma gestão moderna. Quando assumi a Câmara, encontrei, não querendo ser melhor nem pior do que ninguém, encontrei um prédio muito apagado e conseguimos, dentro de pouco tempo, manter uma parceria firme com todas as entidades que procuraram a Câmara. Demos celeridade a todos os projetos, nenhum projeto fica na casa por mais de 48 horas. Digitalizamos os documentos históricos, temos painel de votação, acessibilidade, estamos lá evoluindo. A gente quer chegar perto de vocês, porque nós temos um prédio histórico ocupado, no meu entender, erradamente. Precisamos agora ter uma Câmara nova, semelhante à Silva, para que a gente entregue à sociedade o primeiro centro cultural, se possível, de Valença. A gente busca parcerias e a gente encontra parceiros. E essa felicidade que vocês estão tendo hoje de recepcionar tanta gente importante no cenário que nós enfrentamos dia a dia, seja pessoas simples, mas todos aqui juntos são geradores de emprego. Vocês que criam a condição da prefeitura sobreviver. E são vocês que têm que opinar mais em cima de uma administração pública. Não podemos ficar sem a palavra final de vocês. Contem sempre com a Câmara. Leandro, sorte, felicidade, e que você consiga fazer aquilo que Luiz Henrique fez durante esse tempo. Luiz Henrique deixou um legado importantíssimo para a nossa cidade. Ele, o tempo todo, se movimentava, e eu nunca vi o Luiz Henrique ficar com o seu semblante apagado, sempre com seu sorriso gostoso de se ver, uma pessoa muito alegre de se conviver. Eu quero continuar desejando a vocês do Conselho, vocês da diretoria, dizer que a Câmara está de portas abertas, para que a gente possa continuar com a nossa parceria, que deu certo. Felicidade. Parabéns.
Convidamos agora o vice-prefeito a fazer uso da palavra. Uma boa noite a todos. Cumprimentando aqui o Leandro, o Luiz Henrique e o Naldo, eu cumprimento a todos da mesa, cumprimentando o seu Miguel e o professor Gilberto Monteiro, eu cumprimento a todos da plateia. Primeiramente, dizer que o prefeito Fernandinho Graça pediu que eu desse um forte abraço, Leandro, em você e toda a diretoria, mas todos estão acompanhando esses dias aí, o que as chuvas provocaram na cidade, né? Principalmente nos bairros aí, como Cambota, né? Porque essa mudança climática, ela é uma tragédia, principalmente para os menos favorecidos, né? Ela atinge, até nisso, ela atinge os menos favorecidos. Então, são os bairros, essa desordem urbana, toda essa questão cultural, né, do lixo, que todos nós nunca aprendemos que o lixo tem o seu destino correto, né? E hoje a gente sofre aí o mundo todo, e Valença não é diferente. Então, esses dias aí têm sido difíceis, dramáticos, e o prefeito hoje está em Parapeúna, esteve na Serra da Glória e agora está em Parapeúna. Então, justifico aqui a ausência dele. Valença é uma cidade que, se você olhar o histórico de Valença, a história de Valença, e eu tive a graça, desde que eu assumi como vice-prefeito, eu falei para o prefeito, eu quero trabalhar, não quero ser um retrato na parede, não quero ser um quadro decorativo, não. E eu quero uma secretaria, ele me deu duas, ele me deu Desenvolvimento Econômico e Planejamento, Cultura e Turismo. E eu me desdobrei, e com isso há uma economia para o município, porque você não paga 2 secretários, você só paga o vice-prefeito mesmo. E isso a gente pôde desenvolver e aprender a importância que Valença tem histórica. Como Valença é marcada desde lá do início, desde o primeiro ciclo, o ciclo de colônia, o ciclo de vila, do café, sempre foi o protagonismo. A vocação de Valença sempre foi para o protagonismo. Ela sempre foi pujante, ela sempre teve uma classe empresarial, uma classe produtiva, uma classe econômica forte, uma sociedade forte, se destacando não só na região, mas como em todo o estado e no Brasil. Não à toa, Valença foi uma das bolsas, foi a Bolsa de Valores do Brasil Império, a maior produção cafeeira do Brasil Império. Aqui tiveram grandes empreendedores, grandes nomes. Aqui teve uma classe pujante que sabia fazer aí acontecer. E ela foi se transformando. Veio o ciclo das indústrias têxteis, veio a Unifaá, as faculdades, a visão do seu Miguel Pellegrini, enxergando a capacidade que Valença tinha de absorver essa inteligência, essa inovação, e a gente foi sempre tendo protagonismo, e o protagonismo sempre tem vindo da sociedade, a sociedade sempre mostrando o caminho para Valença, a sociedade sempre sendo a vocação de Valença, o protagonismo, sempre sendo a empreendedora, a que faz a diferença, e a CIVA é um reflexo disso. A gente vê hoje aqui, eu acho que falha a memória, todas as associações comerciais aí da região, a gente vê a organização da CIVA, né? A força da CIVA, o destaque da CIVA mostra a força da nossa sociedade, do que Valença é capaz. Os valencianos, às vezes, têm uma autoestima, né? Ele reclama tanto da própria cidade, mas rodem as cidades vizinhas, rodem as cidades da nossa região, rodem as cidades, a gente não vê uma cidade com tantos valores, com tanta pujança, com tantas possibilidades, um terreno tão fértil para o desenvolvimento. E a gente enfrenta vários desafios. A gente tem um município gigante, o segundo maior em extensão territorial do estado, uma arrecadação mínima, pequena. Hoje nós temos, dentro da realidade de Valença, dentro do orçamento de Valença, só 3% de sobra para investimento. Isso é pouco demais para um município do tamanho de Valença. Então, tem que ser feita toda uma transformação econômica, uma transformação de gestão da cidade. E isso está sendo feito, vem sendo feito com equilíbrio, com honestidade, com comando, com respeito, com os pés no chão, sem viajar na maionese, como dizem, fazendo as coisas que têm que ser feitas.
mas é necessário a cada momento um passo à frente, a cada momento uma nova transformação, uma nova visão das coisas. E hoje nós chegamos a um momento, quando a gente vê a CIVA e a gente se espelha na CIVA, que a gente precisa dar um salto maior. E esse salto maior é na inovação, é na transformação, em acreditar na tecnologia, é investir na parte urbana. A gente tem que acreditar que a gente possa transformar essa parte urbana, é investir no turismo, o turismo como uma indústria sem fumaça, um turismo que envolva toda a cidade, é capitanear toda a força da indústria, do comércio de Valença, em prol de uma cidade cada vez mais rica culturalmente, mais rica economicamente, com uma distribuição de renda maior, é poder dar valor à zona rural, essa força que nós temos aí do campo. Quem conhece Valença, cada canto sabe a riqueza que nós temos em Valença, no campo. Então, a gente tem um potencial gigante, a gente tem a uva fera aí, sempre acreditando, sempre sonhando, sempre apostando, quando todos diziam, não vai dar certo, né, seu Miguel? O seu Miguel, perseverante, batendo nas portas, trombando se preciso for, mas acreditando e fazendo acontecer. Essa é a marca de Valença, sempre foi. Se você olha a história de Valença, os nomes fortes de Valença, desde os negros, desde os índios, desde os portugueses, italianos, todos, nós sempre tivemos pessoas, nós sempre tivemos uma sociedade muito forte, uma sociedade que transforma a realidade. Então, nós somos apenas passageiros aqui, nós estamos à frente, né, Naldo? Nós estamos aqui no momento à frente de entidades, mas a cidade é muito maior do que a gente, porque ela se transforma e ela se faz diferente. Essa mineirice que Valença tem, essa delícia que é Valença, você vai em Barra do Piraí, Vassouras, é completamente diferente. A gente aqui tem essa coisa, né, essa coisa do Rio Preto aqui, né, a gente está aqui encostado em Minas Gerais, mas ao mesmo tempo nós somos uma cidade que temos um monumento à inteligência. Nós temos uma cidade que tem praças, como as praças Jardim de Baixo, Jardim de Cima, como Conservatória, como... Nossa, é um deslumbre realmente Valença. Eu sou um apaixonado e a gente cada vez mais quer que Valença acompanhe as expectativas que nós temos dela. E a associação comercial é essa válvula de impulsão. E o Luiz Henrique, o Tião, todos que antecederam, vieram construindo esse prédio, esse edifício, que é a associação comercial, com todos os valores que sempre foram os valores que fizeram parte da sociedade valenciana. Por isso, ela está de pé hoje, com essa força, com essa pujança da associação. E eu agradeço muito, obrigado, porque ser secretário de Cultura e Turismo, no Brasil, onde a cultura e o turismo nunca tem o protagonismo que é necessário ter, a gente ter a parceria de uma CIVA, de uma Unifaá, é um luxo. Então, eu criei até uma frase que eu sempre uso, que é a cultura da parceria, porque sem a parceria, a gente não faz nada, a gente não consegue construir nada. Então, acho que a gente tem que celebrar realmente hoje essa transformação, celebrar o Leandro, que vem assumir esse desafio. A gente vê tanta felicidade no Cipó saindo da presidência, porque é um fardo, é uma luta. Quem assume um conselho qualquer, voluntário, como a CIVA, como o Conselho de Cultura, como conselho qualquer, a gente sabe como é um desafio, como a gente enfrenta desafios diariamente, porque tudo que a gente pega, a gente quer fazer bem feito, e a gente faz com o coração, e a gente se doa para isso, e não há remuneração para isso. Então, é realmente um trabalho, e que é a marca de Valença. Nós sempre tivemos homens assim, homens grandes, homens que fizeram forjaram essa força. Por isso, eu acredito muito que Valença, nesses 200 anos, Naldo, você disse bem, foi a Câmara de Vereadores, há 200 anos já funcionava. A Câmara de Vereadores já se reunia em Valença. Olha a força dessa cidade. Olha, quando você vai em Vassouras e fala, Vassouras é a cidade dos barões, já tinha barão em Valença, já tinha marquês em Valença, e Vassouras ainda estava engatinhando. Então, a gente sabe a força dessa cidade, a gente tem a noção da força dessa cidade, mas a gente tem que trabalhar isso agora para que isso realmente seja o combustível, que essa força possa realmente repercutir na vida das pessoas, na qualidade de vida e no momento que a gente vive, porque a vocação de Valença não é o presente nem o passado, é o futuro. Parabéns, Leandro, sorte, sucesso e conte com a gente. Obrigado.
Nossos agradecimentos às palavras do excelentíssimo vice-prefeito Hélio Lemos. Agradecemos também a palavra do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Naldo. Registramos a presença do ex-prefeito Álvaro Cabral. Apresento agora o currículo resumido do presidente eleito, que em seguida fará o seu pronunciamento. Leandro Haider é empreendedor e gestor com mais de 10 anos de experiência. Possui graduação em Educação Física, 3 especializações, 1 mestrado em Portugal e, atualmente, cursa doutorado em Ciências Médicas na área de Educação e Saúde pela Faculdade de Medicina da USP. Leandro tem 95 publicações científicas, entre anais de congresso, capítulos de livros e artigos em periódicos nacionais e internacionais. Leandro é fundador e CEO da Haider Academia e professor, pesquisador e gestor no Unifaá. Com a palavra, o presidente eleito, Leandro Haider dos Santos. Boa noite a todos. Saúdo o excelentíssimo vice-prefeito municipal, senhor Eves Suzano, e o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, José Reinaldo Alves Bastos, em nome de quem saúdo todas as autoridades presentes. Saúdo o ex-presidente da CIVA, professor Miguel Pellegrini, muito obrigado pela presença, que muito me honra. Saúdo os diretores e conselheiros que aqui vieram e estão cientes dos desafios e dos compromissos assumidos. E juntos vamos consolidar esforços na concretização das nossas propostas. Saúdo os associados e associadas e aproveito para agradecer a confiança depositada na nova diretoria da CIVA. Recebo a CIVA das mãos do amigo Luiz Henrique, que demonstrou grande valor em sua gestão, mesmo diante de tantas adversidades, principalmente com a pandemia e o comércio fechado logo no início do seu mandato. Teve sabedoria e muito equilíbrio para lidar com tantas cobranças. Luiz, você foi um guerreiro. A você, Luiz, meu agradecimento e minha admiração. Conto com você no apoio da diretoria. Quero estender a toda a equipe da CIVA o meu agradecimento. O trabalho de cada um de vocês foi e continuará sendo de fundamental para a consecução dos nossos objetivos. É com bastante orgulho e com profundo sentimento de responsabilidade que assumo a presidência da CIVA. Liderar esse seleto grupo de empresários e representar as 315 empresas associadas é, sem dúvida, o maior desafio da minha vida. A cobrança sempre irá existir, ainda mais que sou o presidente mais jovem a assumir o cargo. Porém, me sinto preparado, pronto para colocar em prática todo o meu conhecimento e sem medo de encarar os desafios que virão. Desafio esse que só aceitei por ter plena convicção de que não estarei sozinho. Contarei com o apoio dos demais diretores que aceitaram dividir comigo a jornada pelos próximos 3 anos. Na condição de presidente eleito, externo aqui a minha admiração e respeito por todos da diretoria, que dedicam horas do tempo de vocês para contribuir com a CIVA.
e com a nossa cidade, sem nenhum interesse pessoal e sem nenhuma remuneração. Isso mesmo, trabalhamos de graça, damos o nosso precioso tempo para a nossa entidade. Então, muitos devem perguntar o porquê estamos aqui. E a resposta é muito simples. Somos empresários, empreendedores e gestores apaixonados por Valença e acreditamos no seu crescimento exponencial. É importante salientar que Valença tem indicadores que podem contribuir para um grande projeto disruptivo e transformador na nossa cidade. Indicadores que atraem investidores. Entre eles, Valença é a segunda maior cidade em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que o estado tem 92 municípios. Valença não apresentou, nos últimos 2 anos, nenhum registro de roubo a estabelecimentos comerciais. A taxa de homicídio do município é de 0,5 mortes a cada 10 mil habitantes. É a menor taxa de toda a região. O índice de desenvolvimento H é de 0,73, sendo a terceira maior da região. Valença é uma cidade universitária com potencial para expansão. Precisamos de sinergia para atender a crescente demanda esta que tem alto impacto econômico na nossa cidade. Por isso, precisamos cuidar de Valença, para que os investidores e os estudantes continuem escolhendo Valença para investir, estudar e morar. E temos potencial econômico para isso. Segundo dados do Tribunal de Contas do Estado, Valença ultrapassou os 300 milhões de receita nos últimos anos, sendo a 6ª maior receita da região. O produto interno bruto da nossa cidade ultrapassou os 2 bilhões de reais. Com esses indicadores, cabe a primeira reflexão da noite. Por que estamos crescendo menos em comparação a outras cidades da região? Em divergência, Valença tem indicadores que preocupam e trazem elementos importantes para a nossa reflexão e que causam impacto negativo no presente e pode ser devastador no nosso futuro. Segundo dados do IBGE e da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, o grau de investimento no município é de apenas 1%, o menor de toda a nossa região, sendo que na região esse índice é de 5%, e o índice no Brasil, em todo o estado do Rio, é de 4%. Fica aqui a segunda reflexão da noite. Por que muitas empresas não querem investir na nossa cidade? Segundo o Tribunal de Contas do Estado, o grau de dependência de recursos externos é de 78%, é o maior em toda a região, ou seja, a cada R$1.000 de receita do nosso município, 780 são oriundos do Estado ou da União. E falo aqui para os senhores e para as senhoras, tenho convicção que Valença tem potencial para diminuir essa dependência do Estado e da União. E para quem não conhece ou tem dúvidas, vou apresentar alguns indicadores de como o comércio e a indústria vêm contribuindo diretamente para a economia da nossa cidade. Segundo os dados da Receita Federal do Brasil e da Inteligência de Pequenos Negócios do SEBRAE, a participação das micros e pequenas empresas na massa de emprego formal da cidade de Valença
é de 70%, é a quarta maior da região. A participação das micros e pequenas empresas na massa salarial da nossa cidade é de 69%, a quarta maior da região. Pequenas empresas locais geram 5.078 empregos formais. Já as empresas enquadradas no Simples Nacional faturam juntas um montante de R$ 251.720.000. O total de ISS e ICMS gerado em 2021 foi na ordem de R$ 63 milhões, ou 4,5% da massa de ISS e ICMS recolhidos na região. Para os senhores e as senhoras terem ideia, esse valor corresponde a 20% de toda a receita do nosso município. O total de impostos recolhidos sobre os produtos foi de R$ 190.792.000. Deixo aqui a terceira reflexão da noite. Se hoje temos números de receita e arrecadação com apenas 1% de grau de investimento no município, imagina se Valença chegar a 4%, que é a média de toda a nossa região. Em uma análise preliminar, é possível afirmar que o comércio e a indústria são os pilares da economia do nosso município. Por isso, precisamos estimular o empreendedorismo local e atrair novas empresas para a nossa cidade. E como podemos fazer isso? Não existe super-herói, precisamos de metas claras e objetivas, estratégias, projetos e trabalho colaborativo. Precisamos pensar na cidade e deixar os interesses individuais de lado. E para isso, senhoras e senhores, podem contar com a Aciva. O que não podemos é ficar parados e observando o crescimento de nossos vizinhos e colocando em risco o futuro da nossa cidade. Sendo assim, tenho a audácia de acreditar que a maior parte das nossas demandas podem ser solucionadas. Mas se a audácia se revelar ilusão, usarei de todos os meios legítimos disponíveis para avançar nos nossos projetos de interesse do comércio e da indústria, e que irão contribuir diretamente para o crescimento e desenvolvimento de Valença. Por fim, é com muita alegria e satisfação que me dirijo a todos para externar os meus agradecimentos pela presença na cerimônia. Em especial, a minha família, meu pai, minha mãe, minha tia, minha esposa, meu cunhado, meu filho, que não pôde estar presente, porque senão eu estaria correndo aqui e o papai falando. E um agradecimento especial também aos gestores do Unifaar, professor Douglas, professor José Rogério, professor Fred, e um agradecimento especial, pelos 9 anos que vocês estão investindo na minha carreira como gestor, e o crescimento que eu consegui ter dentro da instituição. Isso vai contribuir muito para a gestão na Aciva. Ao senhor professor José Neto, que tenho enorme admiração, eu digo que todos os livros que o senhor me indicou para leitura, e foram mais de 20, todos os artigos que o senhor me envia diariamente para leitura, eu vou usar um pouquinho de cada um pouquinho de cada conhecimento, para eu poder fazer a gestão da Aciva junto com essa diretoria e contribuir diretamente com a nossa cidade. E levarei comigo, professor, uma frase do senhor, que, aliás,
serve como a quarta reflexão da noite para todos nós. Abre aspas. Seja honesto em todas as suas ações, faça sempre o correto. E assim, professor, sempre será feito. Obrigado a todos e uma boa noite. Convidamos a todos os presentes para um coquetel servido ao lado. Obrigado pela presença, boa noite a todos.